Vamos começar aqui com o seu Marco Rubio, que no início da semana publicou este dossiê fantástico sobre Cuba. E calma, porque temos sim o Brasil envolvido nessa treta aqui também. Então ele fala o seguinte: há mais de 6 décadas, o regime cubano tem sido o principal patrocinador do esquerdismo radical e do terceiro mundismo nos Estados Unidos. O Departamento de Estado está expondo a história completa da espionagem e subversão cubana em nosso país, no caso, lá nos Estados Unidos. O povo americano merece saber. E esse dossiê está interessantíssimo, porque tem o Brasil nesse dossiê, inclusive o amiguinho peçolento da Greta Thunberg, que foi na tal da flotilha, e inclusive foi acusado de abusar das coleguinhas. Esse brasileiro aparece, tem foto dele no dossiê do Marco Rubio. Alguns dias depois, Marco Rubio volta a falar sobre Cuba, porque realmente eles estão focados em varrer a esquerda radical aqui do continente. Eu estou adorando. Ele posta o seguinte: o regime comunista cubano continua a explorar o seu povo e a atuar como principal patrocinador do esquerdismo radical e da violência política em nosso hemisfério. Hoje, designei 9 entidades e 2 indivíduos associados à ditadura, incluindo 4 atores malignos que lucram, presta atenção nisso daqui, com a exploração e o trabalho forçado de brigadas médicas ultramarinas do regime e uma rede de evasão de sanções associada ao conglomerado militar cleptocrático Gaesa. Qualquer pessoa que apoie, patrocine ou forneça serviços a esses atores sancionados corre o risco de ser sancionada. Bancos estrangeiros e outras empresas que forneçam serviços ou detenham fundos para essas entidades devem suspender essas atividades imediatamente. De novo, estou falando de Cuba, mas tem uma ligação com o Brasil. Vocês lembram do episódio do seu Padilha, coitadinho, que perdeu o visto? Lembram por que ele perdeu o visto? E, inclusive, os Estados Unidos cancelaram o visto da filha e da mulher, não só do Alexandre Padilha. As duas estão no Brasil. O Padilha não foi afetado porque o seu visto está vencido desde 2024, mas ele também não consegue entrar nos Estados Unidos, né? Nesta semana, o governo americano também cancelou documentos de autoridades brasileiras que atuaram no Programa Mais Médicos, um grande programa aí de escravização do povo cubano e de arrecadação de recursos, que inclusive saiu uma matéria na Veja no passado, dando conta de um avião particular que saiu de Cuba com muitos dólares em caixas de uísque, chegaram aqui no Brasil para uma certa campanha eleitoral que não ouso mencionar. Pesquisem essa história na internet que vocês vão achar interessantíssima, mas vamos adiante aqui nessa treta atual. Então, 3 dias depois, dia 23, os Estados Unidos confirmam uma tarifa adicional. Teve o tarifaço de 25%, alguns produtos foram retirados do tarifaço, mas agora eles anunciam essa tarifa adicional e o motivo é muito interessante, ó. Brasil terá alíquota de 12,5% sobre, tarifa sobre trabalho forçado. O escritório dos representantes comerciais lá dos Estados Unidos considerou que o país não teria adotado e aplicado efetivamente proibição à importação de bens produzidos total ou parcialmente com trabalho forçado. Vamos voltar para o ano passado para entender essa treta, porque a Globo, a Folha, o PT vão dizer que é mentira, tudo intriga da oposição, Donald Trump enlouqueceu, mas no ano passado, quem acompanha o canal viu eu falando sobre essa matéria aqui, que é a investigação que eles estavam fazendo na 25 de março. 25 de março, citada em investigação de Trump, é dominada por chineses. Nossa, que casualidade, mundo pequeno esse. Relatório divulgado pelos Estados Unidos em janeiro deste ano apontou a 25 de março, no centro de São Paulo, como notório mercado de pirataria. Então, assim, nem precisa um estudo, uma investigação. Qualquer pessoa que passeie na 25 de março, um belo dia, vai notar que aquilo ali tá cheio de produto made in China, falsificado e que foi produzido provavelmente com o trabalho forçado, porque lá na China é comum. A gente teve inclusive um funcionário chinês dando chibatada num brasileiro
numa fábrica aqui no Brasil. Então tá mais do que justificado. Não fico feliz, mas existe sim essa complacência do governo Lula com a pirataria e o trabalho escravo que fazem na China. Vamos adiante. Sapo Cachaceiro pega o microfone, também no início da semana. Se não me engano, foi no domingo, no evento do PDT, e ele achou uma excelente ideia desafiar o Marco Rubio e sugerir enforcar a galera da direita, porque foi isso que ele fez no evento, né? Então tá aqui, ó. Lula desafia Rubio a montar um comitê para Flávio. Vamos derrotar todos. Machão, tava macho. Presidente disse não ter o direito de perder eleições deste ano e voltou a dizer que enforcamento já foi punição para traidores da pátria, sendo que ele fica chamando Flávio Bolsonaro e todo bolsonarista de traidor da pátria. Então, sim, eu posso inferir que ele está sugerindo o enforcamento dos seus opositores. E ele disse: nós não temos o direito de perder as eleições. Nesse país, antigamente, traidor era enforcado porque trair a pátria era algo muito grave. E hoje temos mais de um traidor que vai aos Estados Unidos pedir punição ao Brasil. Então tá sugerindo sim enforcamento tanto do Eduardo quanto do Flávio, Paulo Figueiredo, etc. E aí ele fala: estou convidando quem quiser vir acompanhar as eleições no Brasil. Mas guarda isso daqui que ele já vai ser desmentido daqui a uns minutinhos nesse vídeo. Pode acompanhar, tá? Venham, acompanhem, observem. Se o secretário de Estado dos Estados Unidos, o seu Marco Rubio, nosso best aqui do canal, quiser acompanhar e apoiar o nosso adversário, que venha, que monte um comitê, porque vamos derrotá-los. A macheza do Lula é um negócio impressionante. A cachaça entra e a macheza sai. Alguns dias depois, o Rubio falou: ah, é? A gente tá interessado nesse Paranauê aí, Lula. Em resposta a Lula, Estados Unidos dizem ter interesse em eleições do Brasil. Petista havia desafiado o secretário Marco Rubio a montar um comitê e observar as eleições. Poder 360. Acabei de ler para vocês. Poupei vocês da voz do sapo cachaceiro. Mereço like de novo só por isso. Para apoiar o Flávio Bolsonaro. Então, o que aconteceu? O Departamento de Estado, que é chefiado pelo seu Marco Rubio, disse nesta quinta-feira, dia 23 de julho, anteontem, que tem interesse no processo democrático do Brasil. Temos interesse, Lula. A declaração foi dada em resposta à fala do presidente sapo cachaceiro que desgoverna este país, que desafiou o secretário de Estado, seu Marco Rubio, a montar um comitê para apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro. Abre aspas. Em termos gerais, os Estados Unidos têm um interesse histórico e global na liberdade de expressão e na integridade dos processos democráticos em todo o mundo, inclusive no Brasil, fecha aspas, afirmou o departamento do seu Marco Rubio. Gente, ó, essa matéria aqui do dia 23. Ontem, seu Cláudio Dantas solta essa braba aqui. Exclusivo. TSE barra observador internacional sem convite para as eleições. Lula num dia fala: venha, quem quiser. Dia seguinte o TSE do Cássio com Cádiz: não é bem assim, não vai vir todo mundo. Então Cláudio Dantas escreve: Lula disse dias atrás pode vir o mundo inteiro observar a eleição de outubro, mas isso não é verdade. O presidente não apita nesse tema, pois quem tem a prerrogativa de autorizar missões internacionais é o TSE, e este só aceita a presença de organizações que ele próprio convida, ou seja, se você não for convidado para a festa da democracia, será barrado. E aí ele cita que a entidade, a Eurolat Global Democracy Forum, que tentou se credenciar junto ao TSE, mas recebeu ali uma respostinha que, se você não for formalmente convidada por esse tribunal, a gente não quer, muito obrigada, vai-te embora. E eu fui atrás para saber, porque, né, daqui a pouco tá a velha mídia dizendo uma entidade da extrema-direita bolsonarista na Europa. Não duvidem da capacidade, eu achei. Tá aqui o site. E aí, quando a gente vai olhando e lendo aqui, eles defendem a democracia, gostam muito. E, inclusive, eles são lacradores, ó. Tem aqui as diretrizes da ONU. Mas nem com essa lacração o TSE deixou eles virem observar. Adiante. Também no dia 24, deputados republicanos entram com um pedido em resposta ao decreto do Lula
que basicamente impõe a tal da lei da censura que eles tentaram aprovar via Congresso, mas não conseguiram, porque a população não quer censura. Lula faz um decreto, responsabiliza as plataformas pelo que os usuários publicam, faz aquela loucura toda, e aí os deputados dos Estados Unidos estão pedindo uma ação de Trump para frear essa regulação, que no caso é uma censura das Big Techs no Brasil. O que aconteceu é que um grupo de 20 congressistas americanos enviou uma carta ao escritório dos representantes comerciais. Já não deve estar muito feliz com o Brasil, né? Ele botou tarifaço, botou outra tarifa, agora recebe carta. Uma treta prolongada, vamos dizer assim. Que é o órgão do governo do Donald Trump para pedir uma nova investigação contra o Brasil. Olha, o Lula provocando tudo isso em resposta ao projeto de lei que propõe a censura aí às Big Tech. Vamos adiante. No mesmo dia, Lula, de novo, o cachaceiro, com o microfone na mão, acha que é uma boa ideia dobrar a aposta. E ele solta essa. Lula defende investir em defesa para ninguém meter o nariz no país. O presidente afirmou haver loucos pelo mundo querendo fazer guerra. Indireta pro Trump, né? E declarou que investimentos na área da defesa não pode ser algo secundário. Novidade, porque assim, tudo que o Lula fez desde que ele entrou no governo lá nos anos 2000 é cortar o investimento na defesa nas Forças Armadas. Que, sinceramente, às vezes eu até dou uma risadinha por dentro, porque esses generais e melancias, para eles todo castigo é pouco. Mas, enfim, quando ele fala isso daqui achando que o exército brasileiro é capaz de fazer algum tipo de frente para o exército mais poderoso do mundo, que é o dos Estados Unidos, ele já estava sabendo sobre essa informação aqui, que é a bomba do vídeo de hoje, né, meus amigos? A matéria do Washington Post, fresquinha, que acabou de sair, e que fala: autoridades dizem que os Estados Unidos enviarão... autoridades, né, pessoas enviados, a tradução fica ruim, mas enfim, para questionar o sistema brasileiro. Lembrando que o Washington Post é velha mídia esquerdista, então vai ter aquele viés, assim, no que eles escrevem, mas esquece o mensageiro, vamos focar na mensagem. A delegação deverá visitar a capital brasileira e levantar dúvidas, não é investigar, não, é levantar dúvidas sobre a integridade do sistema eleitoral antes das eleições presidenciais do país previstas para este outono, no caso que aqui no Brasil é primavera. Mas enfim, o governo Trump planeja enviar 2 altos funcionários ao Brasil em missão para lançar dúvidas sobre a lisura e integridade do sistema eleitoral, porque não pode duvidar. Na democracia, todo mundo tem que concordar, não pode ter dúvida. Ter dúvida é antidemocrático. Mas, enfim, do sistema eleitoral do país antes que milhões de brasileiros votem na eleição do dia 4 de outubro, segundo autoridades americanas e brasileiras. A delegação do Departamento de Estado dos Estados Unidos, lá do seu Marco Rubio, ele disse que tinha interesse, está mandando mesmo as autoridades, seu Lula. Seu Lula deve estar, neste momento, escondido em posição fetal embaixo da cama, mas, enfim... Essa delegação deverá partir para Brasília, a capital, nos próximos dias, semana que vem, tá? E incluirá os nomeados políticos de Trump, Haley M. Burns, não sei, e o secretário adjunto, o seu Samuel Sampson, subsecretário adjunto. De acordo com as autoridades que falaram sobre condição de anonimato para discutir assuntos diplomáticos delicados, já estão sentindo o nível do estresse. Sampson viajou da África para a Europa, promovendo a política conservadora do presidente Trump e cultivando laços com grupos de direita, por vezes alienando políticos tradicionais. Muito perigosa essa gente do Trump. Não está claro com quem os diplomatas americanos planejam se encontrar ou como eles iriam questionar um sistema há muito considerado padrão eleitoral na América do Sul. É que, no caso, a gente não pode reclamar, seu Washington Post. Literalmente, a gente não pode reclamar. A gente tem que dizer que tudo é lindo. E aí eles falam aqui, né, que divulga o resultado. 2 diplomatas brasileiros, e agora vem a melhor parte, do alto escalão, disseram ao Washington Post na quinta-feira, ou seja, quando o Lula estava dizendo isso daqui, que não quer que ninguém meta o nariz, ele já estava sabendo que haviam tomado conhecimento recentemente do que descreveram como uma manobra americana e prometeram impedir a entrada das autoridades dos Estados Unidos no país. Então vamos lá. Lula desafia o Marco Rubio. Venha! O mundo inteiro. Vem, pode vir. Olhem, fiscalizem, porque o nosso sistema é maravilhoso. Aí o Marco Rubio diz, então tá,
Então vou mandar uma galera aí para ter um papo com o senhor, observar esse sistema maravilhoso, quem sabe a gente aprende alguma coisa democrática. Só que agora eles estão dizendo que irão impedir. E isso, meus amigos, abre um precedente perigosíssimo para que, por exemplo, pode ser que os Estados Unidos não reconheçam o resultado de eleições que não puderam ali ser totalmente escrutinadas. E isso daqui é algo bem, bem grave. Juntem a isso. Vocês lembram que o governo dos Estados Unidos já sabatinou e já designou um embaixador para o Brasil. Um embaixador que tem um perfil bem conservador, diga-se de passagem. E o que o governo Lula está pretendendo fazer? Dar um chá de cadeira no indicado para a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. E aqui, durante o texto do Estadão, tem uma parte muito interessante que diz que, em conversas reservadas, interlocutores do Lula dizem que os Estados Unidos conduziram o processo do novo embaixador de forma totalmente errada, uma vez que antes do anúncio do nome de Pérez era necessário o consentimento prévio do anfitrião no Brasil. Então, na prática, o Palácio do Planalto não tem dúvida que a Casa Branca só decidiu apressar o processo para tentar interferir na disputa presidencial de outubro. Todas essas movimentações, sim, meus amigos, envolvem a eleição, que promete ser muito, muito tensa. Conforme nós vamos nos aproximando da data e do início das campanhas, os ânimos vão se acirrando. E para fechar aqui o nosso vídeo de hoje, neste momento está rolando a Convenção Nacional do PL, que sagrará finalmente Flávio Bolsonaro como o candidato do partido para a disputa eleitoral. E olha quem vem apoiar: Milei, que foi impedido de visitar o Bolsonaro, como também uma autoridade dos Estados Unidos, o seu Barron, eu acho que foi, também foi impedido pelo Xande. Ninguém pode visitar o Bolsonaro tem que ficar incomunicável, porque ele não pode participar da democracia, que ele é muito perigoso. Mas o Milei chega ao Brasil para apoiar a candidatura de Flávio em meio a avanço da direita na região. O encontro ocorre após o brasileiro viajar a Buenos Aires no final de junho para se reunir com um aliado ultraliberal. Pretendia se encontrar com Bolsonaro, mas o Moraes vetou a visita, lembrando que inclusive o Tarcísio fará uma homenagem ao Milei. E lá em Brasília, a galera petista já se prepara para responder a qualquer tipo de declaração do presidente argentino. Mas isso é um assunto que trarei no próximo vídeo. Então fica ligadinho aqui no canal, se inscreve, aperta o sininho da notificação e já fala para mim aqui embaixo nos comentários se é ou não é realmente uma bomba. Será que eles irão, de fato, barrar as autoridades dos Estados Unidos que vêm aqui para dar uma olhada no nosso lindo e fantástico sistema de votação? Conta nos comentários que eu quero saber. E por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.